Ele foi um dos ícones do cinema noir por seus vilões clássicos, mas se consolidou mesmo como Perry Mason, numa das primeiras e mais famosas séries de tema jurídico, sendo assim, o primeiro ator gay a protagonizar uma série de televisão em plena década de 50. Contudo, para isso funcionar, Raymond Burr teve que forjar a própria biografia. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. William Raymond Stace Burr nasceu em maio de 1917 no Canadá, mas após a separação dos pais, se mudou para os Estados Unidos e cresceu durante a Grande Depressão. Em seus últimos anos de vida, Raymond começou a inventar histórias de uma infância feliz, o que torna esse período de sua biografia nebuloso e já pouco confiável. O que se sabe é que em meados de 1944, ele apareceu numa peça dramática na Broadway, que o levou a ser contratado pela RKO Pictures. Para seu 1,83 de altura, porém, Raymond era tido como muito gordo, e sua aparência taciturna, capaz de causar imponência e medo, mas também simpatia, logo fez dele o contraste perfeito para os mocinhos da época. Só entre 1946 e 57, Ray apareceu em mais de 50 filmes, numa série de vilões que iam do terror ao faroeste. Mas ele se firmou mesmo em suspenses noir, como Pitfall, de 1948, e o clássico de Hitchcock, Janela Indiscreta, de 54, embora não fosse visto como um grande astro. Fui afogado, espancado, esfaqueado e tudo pela minha arte. Mas sabia que estava acima do peso, faltava-me autoestima. Aos 25 anos, estava interpretando o pai de pessoas mais velhas do que eu, desabafou Ray numa entrevista de 1993. Após sua aparição no final de Um Lugar ao Sol, de 1951, como promotor agressivo, foi chamado para os testes de Perry Mason, um drama de tribunal de TV da CBS, e rapidamente conquistou os produtores com sua atuação, que disseram que ele ganharia o papel se ele perdesse pelo menos uns 30 quilos, e ele conseguiu. A série durou de 1957 a 1966 e fez de Ray uma estrela já aos 40 anos. No início de 1960, ele recebia 3.000 cartas de fãs por semana e o programa tinha 30 milhões de espectadores todos os sábados à noite. Curiosamente, o personagem já havia sido interpretado nos anos 30 e voltou nos anos 70 com outros atores. Mas ninguém atraiu tanto carisma quanto Raymond, que apareceu em 271 episódios de TV e 26 filmes, quando retornou ao papel em 1985, provando que ele era mesmo o melhor para encarnar o advogado de defesa criminal mais amado da história. Só que, claro, aquela fama cobrava um preço alto, em especial para Ray, que era gay. Havia outros atores gays bombando na televisão naqueles tempos, como Hayden Hawke, de Ginny é um Gênio, e Paul Lynde, de A Feiticeira. Mas nenhum deles estava na liderança ou levava o nome do show. Ou seja, qualquer boato de sua homossexualidade podia acabar com a notoriedade pela qual Raymond Burr tanto batalhou. Já nos anos 40, ele havia apelado para o clássico da publicidade, o conto do homem viúvo de uma tragédia, inventando, em 1946, que havia perdido uma esposa num acidente de avião. Em entrevistas seguintes, ele deu até um nome para ela, Annette Sutherland, e disse que o avião foi abatido por nazistas e seria o mesmo acidente que matou em 1943 Leslie Howard, galã de Escravos do Desejo. Mas segundo o crítico Michael Starr em seu livro Hiding in Plain Sight, nunca houve uma Annette a bordo daquele voo. Em janeiro de 1948, Ray até tentou o casamento de fachada com Isabella Ward, uma ex-aluna sua, mas eles se separaram em poucos meses. O divórcio finalizou em 52 e os dois nunca tocaram no assunto, tanto que no obituário de Isabella,
o casamento nem aparece. Se recusando a se casar de novo com outra mulher, ou ser visto como um solteirão como outros colegas gays e com o sucesso da série, Burr então apelou para o pai solteiro traumatizado e inventou que teve um filho com Annette Sutherland e que ele teria morrido aos 10 anos de idade de leucemia em 1953. Antes do falecimento, Raymond teria saído com ele numa viagem pelos Estados Unidos. Antes que meu filho fosse embora, antes que seu tempo acabasse, eu queria que ele visse a beleza de seu país e de seu povo. Ray foi pego dizendo ainda nos anos 90. Detalhe, entre 52 e 53, o ator não teve nenhuma folga de um ano, porque esteve ocupado com 8 filmes e 7 episódios de TV, segundo seu próprio publicitário após sua morte. Nessa época, ele conseguiu que o agente de Natalie Wood cedesse ela para que eles fossem flagrados em público. Só que os estúdios começaram a pagar mais para que Natalie fosse vista com Tab Hunter, pois o loiro namorava Anthony Perkins. Assim, em 1959, Raymond contou para sua colega Barbara Hale que se casou com uma tal de Laura Andrina Morgan, porque ela estava morrendo de câncer e implorou que eles se casassem. O boato se espalhou e ele não demorou a acrescentar que ela havia, enfim, falecido. Entre suas outras mentiras, ele teria servido na Marinha e até participado da Guerra da Coreia. Nada disso possui registro algum, mas ajudavam a manter sua imagem de masculinidade, que sem querer, ele próprio acabou influenciando graças a Perry Mason. Em 1961, porém, ele não escapou quando a drag queen Libby Reynolds foi a um tabloide contar que eles ficaram num bar gay de Nova York. Sua equipe logo soube se fazer do fato de Libby ser uma artista e pagou para mudarem o nome da manchete que dizia Raymond Burr fica com um bartender gay para Raymond Burr, sem saber, beija uma drag queen. Foi nesse período que Burr conheceu um ator de 30 anos chamado Robert Benavides, quando ele foi lhe entregar um roteiro para seu seriado. Benavides também tinha experiência de televisão e já vinha tentando carreira, e foi quem na verdade serviu na Guerra da Coreia dos anos 50. Não demorou para os dois se envolverem e Benavides largou de vez a atuação em 1963 para viver junto com Raymond. Eles viraram sócios e fundaram a Hubbard Productions, que produziu Ironside, série dos anos 70 que foi estrelada por Raymond no papel título, num drama policial aclamado pela crítica. Nos anos 80 e 90, o nome de Benavides estava sempre creditado ao lado do seu marido como consultor de produção. Em 1965, eles até compraram uma ilha para manter sua privacidade e abriram uma empresa que vendia orquídeas, mas ficaram conhecidos por serem grandes filântropos, patrocinando 26 filhos adotivos e doando enormes quantias para museus e caridades. Eles ficaram juntos por 30 anos, antes de Raymond falecer aos 76 anos de câncer em 12 de setembro de 1993. Ele ainda filmava Perry Mason mesmo com dores, e ninguém sabia que ele estava doente. Raymond deixou sua propriedade para Robert e excluiu todos os parentes, incluindo uma irmã e sobrinhos. O testamento foi desafiado, mas talvez, num caso raro, Robert conseguiu ficar com a herança. Ao olhar para trás hoje, é até possível rir de suas mentiras na tentativa de ocultar sua vida verdadeira ou projetar uma imagem forte, se isso não revelasse o quanto milhares de outros artistas precisavam e ainda precisam se submeter para trabalhar ou viver, só por possuírem uma sexualidade ou mesmo uma aparência vistas como fora do padrão.